Melhores ações para 2026. Você que está começando no mundo dos investimentos, depois de toda essa alta do Ibovespa, pode estar se perguntando, será que vale a pena? Eu posso te afirmar, sim, vale a pena. Existem várias pérolas que foram deixadas de lado ao longo de 2025 e que eu acredito que em 2026 devem ter um retorno bem interessante, tá? A primeira delas é a Boa Safra. A Boa Safra passou por um período bastante difícil nos últimos 2 anos, principalmente porque ela é uma sementeira, ela vende sementes, tá? A principal delas é semente de soja, e a partir disso, da venda dessas sementes, a companhia ela tem o seu faturamento. Nos últimos 2 anos, nós tivemos uma queda muito expressiva no preço da semente de soja e no preço da soja, o que diminui a margem do agricultor e faz com que o poder de investimento dele diminua. No último período, no último trimestre, a companhia também reportou resultados abaixo do que o mercado estava esperando, com uma compressão significativa de margem. Eu acredito que 2026 deverá ser um ano de recuperação para a Boa Safra, por vários aspectos. O primeiro é que você deve ter uma companhia muito voltada para ganhos de eficiência, ou seja, você deve ter uma empresa que tende a melhorar suas margens à medida que o ano passe. O segundo ponto é que você tem uma penetração de TSI, do tratamento de semente industrial, aumentando ao longo do tempo. Nesse último ano, o pacote de TSI utilizado pelos clientes foi o mais simples. Eu entendo que há espaço para uma normalização desse preço da soja. A gente tem visto o aumento do preço da soja, ainda que muito sutil, mas eu entendo que há uma recuperação do preço da soja, principalmente quando a gente olha em dólar. Isso tende a beneficiar a companhia. E para finalizar, a empresa ela acaba por ter uma receita em moeda local, mas dolarizada, porque o agronegócio é muito linkado ao dólar. E por conta disso, eu acredito que a Boa Safra traga uma camada de proteção adicional nos investimentos, e não só proteção, mas também diversificação. Então, por conta desses fatores, eu acredito que Boa Safra é sim uma boa oportunidade para se investir em 2026. O segundo ativo é a Vamos, tá? Eu comentei aqui já em alguns vídeos, mas a Vamos, basicamente, ela faz locação de caminhões e máquinas agrícolas. Quando a gente está falando disso, basicamente, a gente está se referindo a grandes mercados brasileiros, seja o mercado de cana-de-açúcar, seja o mercado da indústria, seja o mercado de transporte de bens, entre outros. A Vamos acaba por fornecer frota para que esses produtos sejam transportados. A companhia é a líder absoluta dentro do seu mercado de atuação, tendo 70% do mercado, é o grande player do setor e diante de todo esse tamanho, ele tem uma escala que a permite comprar caminhões mais descontados, você tem uma escala de manutenção mais elevada, você consegue atingir clientes que os seus concorrentes não conseguem. Tudo isso faz com que a Vamos tenha boas perspectivas de crescimento não só para 2026, mas daqui para frente. E aí fica aqui um ponto bem interessante. 2026 deve ser o ano em que a taxa de juros diminui. Com a taxa de juros diminuindo, empresas mais alavancadas, como é o caso da Vamos, tendem a se beneficiar disso. Por quê? A despesa financeira diminui, além de que a operação da companhia fica mais pujante. Então você vai ter uma operação mais pujante, despesa financeira que diminui, e isso tende a aumentar o lucro da Vamos para ano que vem, e é nisso que eu estou apontando. Tá? Eu acredito que o lucro da Vamos deva crescer significativamente em 2026, não só em 2026, mas em 2027 e assim sucessivamente, à medida que esses juros caem, à medida que a operação também melhore em suas margens. E é por conta disso que eu trago a Vamos com a segunda opção aqui de ações. Claro, ela tem um perfil específico de investidores, é uma empresa mais alavancada, tem bastante volatilidade, tem que entender muito bem o negócio dela, mas se for para o seu perfil, acredito que é um ótimo ativo. Para finalizar, a terceira ação que eu quero trazer aqui é a Wiz, né? A Wiz é basicamente uma corretora, ela atua em alguns balcões, tá? E aí, acredito que existem dois que vocês devem conhecer muito bem. O primeiro é do Banco Inter, bem de seguros lá. O segundo é do BRB, tá? Que também é um banco bastante conhecido, bastante famoso, e reconhecidamente, assim, um banco bastante bom, dada a sua qualidade, que é reconhecida. A Wiz, ela acaba que tem alguns aspectos muito interessantes aqui. O primeiro, 2025 foi um ano em que a empresa ela se desalavancou, né?
Nos anos anteriores ela fez algumas aquisições, não vou me ater aqui quais foram os preços pagos, porque eu acho que não cabe. Se você tiver interesse em tudo isso, a gente tem vários vídeos aqui no canal sobre, tá? E também na página da Suno, mas basicamente você tem a Wiz, em que 2025 foi um ano em que ela conseguiu se reestruturar, diminuir seu endividamento, pagar algumas dívidas com a geração de caixa que ela teve. Em 2026, essas dívidas já estão quitadas, as empresas que ela está atuando no balcão têm crescido muito, então a emissão de prêmios tem aumentado, etc. E a partir disso, você tem uma empresa que gera muito caixa, que tem vias de crescimento sem necessidade necessária de investir capital, ou seja, ela vai crescer e vai distribuir dividendos. Quando a gente olha um horizonte de 18 meses, 24 meses, ou seja, daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu tenho perspectivas de que a Wiz tem uma capacidade de distribuir um yield superior a 10%. E um yield que cresce rapidamente. Novamente, porque é uma empresa que tem capacidade de distribuir dividendo e continuar crescendo, uma famosa crescidendo, tá? E por conta disso, eu acredito que a Wiz é sim uma das grandes oportunidades para 2026. E é isso. Então temos 3 grandes oportunidades aqui, 3 perfis de empresas diferentes, com estratégias diferentes, uma voltada para a questão de corretora de seguros, você tem uma voltada para o agronegócio brasileiro e você tem uma voltada para o mercado doméstico. Todas elas têm o seu perfil do investidor, que faz sentido ter cada uma delas. Eu gosto das 3, tá? Para mim, são 3 grandes oportunidades que podem fazer sentido para você em 2026.